Você está chegando na Avenida Paulista, em São Paulo. Vamos acompanhar o último grande evento esportivo do ano. A edição de número 69 da Internacional Corrida de São Silvestre, que reúne superatletas dos melhores do mundo. Talvez a edição deste ano de 93, a de maior nível técnico dos últimos anos. Teremos o mexicano Arturo Barrios, tricampeão. O queniano Shimon Chemoio, vencedor da São Silvestre do ano passado. O etíope, sensação Fitabaeza. O zimbabuano Filimon Hankek. Brasileiros que vão levar a nossa esperança, como Vanderlei Cordeiro, Diamantino dos Santos, Arthur de Freitas, Delmir dos Santos, Ronaldo Costa. E mais de 10 mil atletas anônimos que vão circular por São Paulo, fazendo passar por todos os pontos do traçado a emoção, o sonho para 94, os seus desejos, a sua vontade de que todos nós tenhamos um grande ano. A largada está aí, quase tudo pronto. E agora você vai conhecer o traçado, os 15 quilômetros desta Internacional São Silvestre. Serão 15 quilômetros de muita emoção. Vamos ver por onde essa emoção vai correr. Vamos ver o circuito com Kleber Machado. A aventura começa na Avenida Paulista, com a largada em frente ao MASP, misteriosamente equilibrado nas beiradas de 4 pilares. Em linha reta, eles atingem a Rua da Consolação, uma descida matreira. Em frente à igreja de Nossa Senhora da Consolação, os 3 primeiros quilômetros. E os atletas entram pela Avenida Ipiranga. Aí a poesia da música de Caetano se mistura ao esforço e os atletas quebram a esquina com a Avenida São João. Agora a subida do elevado Costa e Silva. Em cima do Minhocão, os 5 primeiros quilômetros. Depois do elevado, o Largo Padre Péricles. E alamedas com nomes bonitos: Marta, Olga e Margarida. Até desembocar na Praça Vicente Celestino, onde está o Memorial da América Latina. Agora o Viaduto Pacaembu, Rua Lusitânia e a Avenida Rude. Eles já deixaram para trás mais da metade da prova. A estátua de Duque de Caxias indica a Avenida Rio Branco e o Centro Velho de São Paulo. Largo do Paissandu, Rua Conselheiro Crispiniano. E quem economizou energia pode dar uma olhada para o belo Teatro Municipal. Segue um dos cartões postais da cidade, o eterno Viaduto do Chá. Rua Líbero Badaró, Largo de São Francisco, onde está a Faculdade de Direito. E a parte mais difícil da São Silvestre, a subida da sombria Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. No início da Brigadeiro, eles passam pelo 13º quilômetro. E quase no fim, no cruzamento com a Rua 13 de Maio, o 14º. Nos 1000 metros finais, um pouco mais de subida na Brigadeiro. Até chegar novamente na Avenida Paulista. Terreno plano e mais um esforço para alcançar a chegada, que está ali, em frente ao prédio da Fundação Casper Libero. Daqui a pouco a gente volta em definitivo com toda a São Silvestre 93 para você. Segura aí, a Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Em 94, seu lugar é aqui. Gustavo Borges, recordista mundial de natação.
Se o seu dinheiro está parado, você está parecendo ele jogando futebol. Pisando na bola. Agora, se o seu dinheiro está crescendo na poupança especial Banespa, vai ficar como o Gustavo na piscina, forte e campeão. Poupança especial Banespa, seu dinheiro crescendo todo dia. E você já viu que tudo está em ação? O carro, o olho, o pé, a água e o avião. O bicho, a boca, a bola, o cabelo e a mão. Tudo é movimento, tudo é ação. O beijo, a bandeira, a lua e o trovão. Quem corre, quem voa, quem canta, quem dança. Todo mundo que sai do chão. A mãe, o pai, a tia, a namorada, sua prima, o seu irmão. É, o seu irmão. Até o planeta está em rotação. É só você que não está em ação. Corra, dance e grite, jogue e abrace o mundo todo com a mão. Toque e sinta, mexa e vire, salte e entre. Meu corpo em ação. Sensação de paixão, vibração, emoção no coração. Agora sim você está em ação. Entre em ação. Entre no Olímpicos. Voltamos ao vivo e em definitivo para a Avenida Paulista, na expectativa da largada da São Silvestre Internacional, a edição de número 69. Aí na frente, o pelotão chamado de elite, os grandes atletas ficam na expectativa da largada. E logo atrás o povão, a galera que vai tentar acompanhar pelo menos no início, Arthur Barrios, está ele, o mexicano tricampeão da São Silvestre, Arturo Barrios, que na São Silvestre do ano passado ficou em segundo lugar. A expectativa do pelotão de elite, nele os melhores do mundo, inclusive Simon Chemoio, que está aí campeão da São Silvestre de 1992. Entre eles também vários brasileiros e a esperança de todos nós, numa São Silvestre do maior nível técnico com grandes atrações. Estamos chegando às 5 horas da tarde e a Avenida Paulista fica tomada pelos atletas de elite, lá atrás pela galera que vai curtir uma São Silvestre diferente, vai deixar o que é ruim de lado e vai correr os 15 quilômetros pelas ruas de São Paulo. Daí o povão de todos os cantos do país, trazendo a sua mensagem, seja escrita numa faixa ou até numa palavra, num gesto e principalmente na disposição de correr os 15 quilômetros, espalhando pelo menos o otimismo. E o brasileiro Delmir dos Santos é a esperança brasileira. Ao lado, você vê à esquerda, Delmir dos Santos, número 3, ao lado de Arturo Barrios. A expectativa da largada da São Silvestre. Lá no fundo a festa é total, na frente a concentração é total. Fica a expectativa da largada, um momento de grande concentração. Estamos na frente do MASP, Museu de Arte de São Paulo, Avenida Paulista, e aquele montão de gente ali na expectativa da largada. Começa a São Silvestre 1993. Começa a corrida dos 15 quilômetros, último grande evento esportivo do ano. O povão deixa o que é ruim de lado e corre fazendo esse rio de gente na Avenida Paulista. Gente de todas as idades, com todos os sonhos e todas as esperanças, e com um espírito alto astral. De todos os cantos do Brasil, gente que vem de tudo que é lugar para trazer a sua esperança aqui para a Avenida Paulista. Aí o rio de gente. É o começo da São Silvestre 1993. Essa é a imagem que deixa a gente com mais esperança.
Olha o astral do povão na Avenida Paulista, nos momentos iniciais da Internacional São Silvestre. Nessa tomada você vê que tem gente de todas as idades, de todos os jeitos, com todas as vontades. É um começo que deixa a gente animado mesmo. Olha o rio de gente que está na Avenida Paulista. Tem bandeira brasileira, tem mensagens, tem mais do que tudo aquela vontade e aquela esperança tão tradicionais em nós brasileiros. Não para de passar gente em frente ao MASP, o ponto de largada da São Silvestre. Aí o cidadão brasileiro, olhando para frente, mostrando determinação e alto astral, trazendo a sua mensagem, deixando essa imagem bonita no ar. E lá na frente, ainda no primeiro quilômetro, aparece um atleta anônimo com cocar. O índio brasileiro, pelo menos tem o seu segundo de imagem na São Silvestre, trazendo para dentro de nós a lembrança de que a gente deve cuidar deles. Elias Rezende Rodrigues Júnior. E aí já outros atletas, uns trazendo a bandeira brasileira. É o começo da São Silvestre. Daqui a pouco, os principais corredores vão fixando posição, marcando posição no bloco de liderança. Osivaldo Silva Santos já deixa para trás, já deixou o seu recado e abre espaço para os outros que vêm rasgando, descendo a Consolação. Esse é um trecho perigoso, essa descida da Consolação. O corpo chega às vezes a pesar 3 vezes o seu peso normal, que é uma descida. Tem o problema da respiração, inclusive. Ela é dificultada exatamente pelo movimento do corpo em descida. Por isso, os atletas de elite tomam muito cuidado com esse começo de prova, com essa descida da Consolação. Já começa a se destacar o grupo de alguns atletas favoritos, entre eles o Simão Chemoio, vencedor da prova do ano passado, número 1, tá todo de preto. Você vê no meio da tela, correndo perto ali da faixa que separa a faixa do ônibus da faixa do trânsito. Mas tem outros atletas também que começam a aparecer. Quênia vem com William Mutual, número 18, você viu. Os quenianos costumam correr em grupo. Olha Arturo Barrios, o mexicano. A ele aí, passos largos, determinados, olhando para o chão, concentração forte. Os quenianos vem conquistando provas importantes no atletismo mundial, nas provas de longa distância. E já na ladeira, na descida da Consolação, o Simão Chemoio já manda ver, e atrás dele Delmir dos Santos do Brasil. 2 quenianos na frente, William Mutual, número 18, Simão Chemoio, número 1. E o brasileiro Delmir dos Santos acompanha o queniano Simão Chemoio. Aí já começa a falar a verdade dos atletas de elite. Eles já começam a se distanciar, a impor o seu ritmo próprio. E que ritmo forte, hein? William Mutual, número 18, à direita na tela. E ao lado dele, Simão Chemoio, 2 quenianos. Olha o ritmo das passadas. E atrás deles o número 3, Delmir dos Santos, brasileiro que é esperança. Agora aumenta o ritmo. Na
descida da Consolação, os quenianos ficam lado a lado. Arturo Barrios está aí, perto deles. O suor já começa a aparecer. O esforço, a concentração, o ritmo constante do mexicano, tricampeão da São Silvestre. Na Avenida Ipiranga. Chegando ao 3º quilômetro. Aí você vê, percorridos 3 quilômetros na São Silvestre. Vão se aproximando da Praça Roosevelt. E o número 18, o queniano que vai impondo o seu ritmo mais forte, William Mutual. Tendo ao lado dele o campeão da São Silvestre do ano passado, Simon Chemoio. Passaram a Igreja da Consolação. E essa dupla queniana promete para esta São Silvestre. Vai dominando esse começo de prova. Veja a esquerda, número 1, Simon Chemoio. E ao lado dele, o também queniano, William Mutual. Ali atrás, à esquerda na tela, você vê Delmir dos Santos, o brasileiro, que vai seguindo no ritmo. Já aparece entre os quenianos mais um atleta. Delmir dos Santos ali atrás, 4º colocado, aperta o passo exatamente para tentar acompanhar o ritmo de prova de Chemoio e Mutual. E você já vê atrás deles o número 6, Fita Baeza, o etíope, que é a sensação nas provas de meio fundo. Logo atrás do etíope, Fita Baeza, número 6, Delmir dos Santos do Brasil. Os 4 primeiros da São Silvestre 93. É impressionante a regularidade dos passos e a festa da galera que tenta acompanhar de tudo que é jeito. Veja a regularidade dos passos do número 1, Simon Chemoio. Já o seu companheiro, William Mutual, já não é tão regular, mas fica ali na frente. E acompanhando os 2 quenianos, o etíope Fita Baeza. E ali atrás, 4º colocado, número 3, na inscrição, brasileiro Delmir dos Santos do Maranhão. E vem chegando outro queniano que agora supera a Delmir dos Santos. Portanto, entre os 4 primeiros temos 3 quenianos. Eles costumam correr em equipe. Na frente, Simon Chemoio. Depois, William Mutual, os 2 de Quênia. Logo atrás, acabou de olhar para ver quem é que estava chegando perto dele. Fita Baeza, da Etiópia, é o 3º colocado. Estão na Avenida São João. Já passaram o cruzamento da Ipiranga com a São João. O povão acompanha nas calçadas de São Paulo. E vê Arturo Barrios, o mexicano que acompanha a meia distância os líderes, os quenianos e o etíope Fita Baeza. Ao lado de Arturo Barrios, o zimbabuano Filimon Hanek, número 10. Veja como Arturo Barrios olha para frente. Ele está ali mais ao fundo, está a uns 10 metros do etíope, 3º colocado. Você vê o tempo de prova, quase 11 minutos. E Simon Chemoio continua liderando. Fita Baeza consegue o etíope acompanhar o ritmo de Mutual, o etíope. O líder Simon Chemoio, número 1. Atrás dele também queniano, William Mutual. Você vê o número 6, o etíope Fita Baeza. E aí o povão, rio de gente, seguindo em frente, deixando a tristeza de lado. Agora a imagem do helicóptero. Você vai passeando por cima de São Paulo e acompanhando a São Silvestre 93. Segue firme, firme, firme na frente.
o queniano Simon Chemoio, campeão da São Silvestre do ano passado. Eles estão na Avenida São João. 4,5 km, mais ou menos. Quase 5 quilômetros, quase atingindo a primeira terça parte da prova. Simon Chemoio aperta mais o ritmo, aproveita a descida e solta o corpo. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Banespa, Tênis Olímpicos, Relógio Dumont e Fiat. Já estão no elevado Costa e Silva, se aproximando do 5º quilômetro. Simon Chemoio, número 1, queniano. Ele é acompanhado pelo etíope Fita Baeza. Os dois rivais em várias provas internacionais ao longo do ano. Veja que ritmo impressionante do helicóptero a gente acompanha. Vê o número 1, Simon Chemoio de Quênia, sendo acompanhado pelo número 6, Fita Baeza. A regularidade nas passadas de Simon Chemoio, número 1. A persistência e o controle de Fita Baeza, que olha para trás a toda hora, tentando controlar quem vem atrás dele. 1/3 da prova percorrido, 5 quilômetros, faltam 10 quilômetros. A São Silvestre 93 ao vivo para você. Você ao lado de Simon Chemoio, campeão de 93. E olha como o etíope não escola dele. Estamos no elevado Costa e Silva. E aí São Paulo, que hoje vê passar por suas mais importantes ruas, algumas das suas mais importantes avenidas. O esforço, a dedicação do esportista de todo o mundo. Como Simon Chemoio, que veio do Quênia e vai liderando, sendo perseguido com muita atenção, com muita persistência e agora com muita regularidade pelo etíope número 6, Fita Baeza. Ele olha para trás para conferir. Viu que Fita Baeza está praticamente a seu lado. O público nas janelas, nas calçadas, em todos os lugares, acompanhando com emoção a São Silvestre Internacional. O terceiro colocado, William Mutual de Quênia, ficou ali mais para trás, você vê. E ele é acompanhado pelo brasileiro Delmir dos Santos. Fita Baeza olhou de novo para trás. A dupla líder da São Silvestre. Simon Chemoio, campeão do ano passado, número 1. E o etíope Fita Baeza. Para Chemoio, essas pernas, esse corpo, essa vontade, tem um significado especial. Tem um bicampeonato e tem uma revanche. Porque Fita Baeza, o etíope que está ao lado dele, é campeão africano. Fita Baeza abre um pouco mais, agora sim Simon Chemoio. Metros finais do elevado Costa e Silva. Perto do quilômetro número 6. Aí está o 6º quilômetro. E o ritmo forte. Agora ele segura um pouco mais.
Você viu a câmera e agora vê a imagem que ela colhe. A dupla líder da prova. À esquerda, o queniano Simon Chemoio. À direita, o etíope Fita Baeza. E ali atrás, William Cigei chegando. Mais um etíope. Arturo Barrios acompanha também a distância. Não deixa os líderes se distanciarem. Olha onde o povão foi para vibrar. A São Silvestre monta um espírito de solidariedade, todo mundo ligado, todo mundo aplaudindo. Os corredores, Arturo Barrios segue na sua caminhada. Ele acompanha a distância. Os líderes da prova. A Globo vira e mexe, mexe com você. Tudo a ver. Corrida de São Silvestre. Oferecimento: Tênis Olímpicos, Relógio Dumont, Fiat e Banespa. Agora você vê o novo líder, também etíope, William Cigei, da Etiópia, 22 anos. Ele vai alternando a liderança com Fita Baeza, que está à direita na tela, e brigando na luta com Simon Chemoio, do Quênia. Estes três estão comandando. Ali atrás, Arturo Barrios. Tá aí o mexicano, a fera mexicana. Foi durante muito tempo o recordista mundial dos 10 mil metros. Foi detentor dessa marca durante muitos anos. É um dos grandes nomes da história do atletismo. Aí o mexicano, Arturo Barrios. As passadas firmes do mexicano, a luta contra o domínio africano de etíopes e quenianos. Arturo Barrios consegue manter de uma certa forma constante a distância deles. O número 5, William Cigei, de Quênia, é o líder. À direita você vê Fita Baeza, o etíope. E outro queniano, Simon Chemoio. William Cigei é o líder. Simon Chemoio ao lado dele. Ali no fundo, o quarto colocado, Arturo Barrios. E à esquerda, o etíope Fita Baeza. No helicóptero você acompanha os 4 primeiros colocados na São Silvestre Internacional. E todos os ângulos para você. Aí uma subida forte que já exige mais dos corredores. O quarto colocado, Arturo Barrios, fica olhando os 3 líderes. Aí atingimos a metade da prova, 7,5 quilômetros. No meio do viaduto Pacaembu. Essa bela imagem. De novo, Simon Chemoio, do Quênia, é o líder. Eles vão se alternando. Fita Baeza está atrás dele. E o povão faz uma festa bonita. Gente de todas as idades, com todos os recados. A bandeira do São Paulo, de campeão do mundo. E Simon Chemoio na liderança. Fita Baeza, etíope, fica entre os 2 quenianos. À direita, número 5, William Cigei. Você vê ali ao fundo, uns 20 metros atrás deles,
Uma distância quase que constante, aumentou um pouco agora. O quarto colocado, o mexicano Arturo Barrios. Estão na rua Norma Gianotti, perto do oitavo, de um total de 15 quilômetros. Aí, o guerreiro americano solitário, Arturo Barrios, tentando enfrentar o domínio africano, que vai se manifestando nesse tempo de prova, como esses três aí, dois quenianos. Da esquerda para a direita, Simão Chemoio, número 1. No meio, William CJ, número 5. E ao lado deles, o etíope Fita Baeza. Aí você vê o tapete amarelo da faixa exclusiva do ônibus e os corredores à esquerda deles, desta faixa, veja aí. E os pés, são 6 pés, 3 ritmos, 3 corações, 3 super atletas. Aumenta a distância deles em relação a Arturo Barrios, o quarto colocado, que você vê ali no fundo. Embaixo do O de vivo ali, você viu um pedacinho já na tela, Arturo Barrios. Ele já não conseguiu manter aqueles 20 metros no começo da prova. Ou ele está guardando energia, ou os africanos já começam a aumentar o ritmo de forma mais persistente. Olhar determinado, as pernas de um super campeão num passo firme e constante, olhando para frente, vendo seus 3 adversários que estão aí, da esquerda para a direita, Simão Chemoio de Quênia, número 1, o número 5, William CJ de Quênia, e o número 6, Fita Baeza da Etiópia. Esses 3 vão liderando a Internacional São Silvestre de 1993. Transmissão ao vivo para você da Globo. De todos os ângulos, helicópteros, unidades móveis. A moto ali que também tem uma câmera e vai acompanhando lado a lado. Aí da unidade móvel você vê os 3 líderes. Lá ao fundo agora, entrando na Avenida Rude, o Arturo Barrios, o quarto colocado. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Relógio Dumont, Fiat, Banespa e Tênis Olímpicos. O líder é Simão Chemoio, número 1, vencedor da São Silvestre do ano passado. Surpreendendo, tá ele aí, o favorito Arturo Barrios. E o quarto colocado, o mexicano, para você, Arturo Barrios, de 30 anos. O mexicano que não desiste da luta, não. Um pouco de refresco, um pouco de água na nuca. Simão Chemoio. Ele tenta dividir a água com seu compatriota William CJ, o segundo colocado. No quadro, os 3 primeiros. E o quarto colocado, Arturo Barrios. Na tela maior do helicóptero, você vai viajando por São Paulo, acompanhando a São Silvestre desse ângulo especial. E aí, próximo dos 3 líderes. E essa parada é dura para o Fita Baeza, hein? Porque ele tem 2 quenianos que vão se alternando na liderança ali na frente, mudando o ritmo. Nós já temos quase 26 minutos de prova e o Fita Baeza está praticamente sozinho contra esses 2 quenianos. A parada é dura para o etíope, que é medalha de ouro na Copa do Mundo de 92 nos 5.000 metros e medalha de bronze no Mundial que aconteceu esse ano em Stuttgart, na Alemanha. O número 6, o etíope Fita Baeza.
animação do público que acompanha. A Avenida Rude, a Avenida Rio Branco, São Paulo recebendo atletas do mundo inteiro na edição de número 69 da Internacional São Silvestre. Transmissão ao vivo para você na Globo. Os dois quenianos estão tão sintonizados que até as passadas às vezes ficam no mesmo ritmo, na mesma toada. Aí Simon Chemoio, campeão do ano passado. Ao lado dele, o também queniano William CJ, campeão mundial de cross country em 1992. Cross country, aquela corrida em terrenos acidentados, uma prova muito mais difícil, que exige mais resistência. E é o que vai mostrando William CJ de Quênia. O número 5, que fica lado a lado com Simon Chemoio. Eles vão se aproximando do quilômetro 11. Aproximando dos 10 quilômetros. Aí está, 10 quilômetros percorridos, 2/3 da prova. Faltam 5 quilômetros. Serão 5 quilômetros de muitos desafios, que chegam ao máximo deles na subida da Brigadeiro. Avenida Rio Branco. Os dois quenianos e o etíope. E o Fita Baeza firme. Olha o Arturo Barrios ali atrás. Dá para você ver a direita na tela, entre o etíope e o lado final da tela, do lado direito. Agora ele fica um pouco atrás deles. Vai mantendo o seu ritmo, o mexicano Arturo Barrios. O ritmo imposto por essas 6 pernas, por essas 3 almas de muita determinação. Eles estão acostumados às grandes distâncias. Estão criando uma hierarquia no atletismo mundial, os africanos. São as grandes sensações das provas de longa distância. E estão trazendo esse domínio que já vão exercendo no atletismo mundial, vão trazendo para São Silvestre. Aí Duque de Caxias, a obra de Brecheret, marcando um instante importante, quase 10,5 quilômetros. Passamos a Praça Princesa Isabel. Continua a Rio Branco. E Arturo Barrios, o mexicano, vai mostrando já uma expressão de mais cansaço. Mas a determinação é a mesma. Veja como ele está concentrado nos 3. O olhar dele não descola desses 3 aí que estão na liderança. E os quenianos ficam lado a lado. Simon Chemoio, número 1, e o William CJ, o número 5. Parece que até fazendo um jogo psicológico para cima de Fita Baeza, o etíope. Que agora resolveu acompanhá-los um pouco à distância, exatamente para ter mais liberdade de movimento. A festa que faz a galera. Jogando papel picado, aplaudindo e criando esse instante de emoção, de solidariedade, muito próprio do esporte. Olha o Arturo Barrios aí, mexicano danado de bom, ele agora encurta um pouco a distância, mas mantém a constância de 40 metros. De Arturo Barrios, o 4º colocado, para os 3 líderes, o William CJ de Quênia, Simon Chemoio de Quênia e Fita Baeza da Etiópia. 40 metros. Quilômetro número 11, 40 metros é pouco às vezes. E agora para o Arturo Barrios está ficando muito. Está virando uma grandeza essa distância de 40 metros. Eles já estão na última terça parte da prova. Faltam pouco menos de 4 quilômetros. Arturo Barrios não desiste, está aí o 4º colocado, o gigante mexicano Arturo Barrios.
O público incentiva. É a América contra a África. Uma disputa do atletismo mundial, restrita ao esporte, à sua emoção, à sua beleza, que vai circulando pelas ruas de São Paulo. Vão se aproximando do Teatro Municipal. 32 minutos de prova. A edição de número 69 da Internacional São Silvestre. A igreja do Largo do Paissandu. A proteção das motos. E os três que ficam perto, um não descola do outro. Simão Chemoio do Quênia, William Sigei do Quênia, Fita Baeza. Esse que você vê à direita, todo de vermelho, o etíope. E lá ao fundo, Arturo Barrios. É a São Silvestre Internacional, com transmissão ao vivo para você. Passaram ao Teatro Municipal, um ponto importante da história de São Paulo, do Brasil, por que não? Um centro de arte. Foi o centro do modernismo, lançado em 22, um movimento cultural que sacudiu a cabeça do brasileiro. Passado por esse instante, por esse lugar importante, está aí o Teatro Municipal, Viaduto do Chá, o povão ali junto. Os três seguem firme na liderança, pertinho um do outro, sem descolar um do outro. Agora é o William Sigei, o número 5, que fica à frente. Estão chegando ao quilômetro de número 12, o que significa faltando 3 para o final da prova. E à medida que ela vai passando, que o desgaste aumenta, o desafio maior vai ficando cada vez mais perto, que é a subida da Brigadeiro. A luta pela liderança africana, com estas pernas, com esses pés em compasso aberto, ritmado, constante, determinado, próprio dos grandes atletas, como são Simão Chemoio do Quênia, que tenta o bicampeonato, Fita Baeza, à direita, o número 6, o etíope, o soldado que vai sendo promovido à medida que vai conquistando resultados importantes, como a medalha de ouro na Copa do Mundo de 92, nos 5.000 metros, e o terceiro lugar no Mundial de 93. Ao lado, nós temos William Sigei, campeão mundial de cross-country de 93. Os três são líderes da São Silvestre Internacional. A Globo vira e mexe com você. Tudo e você, tudo a ver. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Fiat, Banespa, Tênis Olímpicos e Relógio Dumont. Estão no Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito de tantas lutas pela liberdade e pela democracia no Brasil. O relógio vai registrando mais de 35 minutos de prova. E a Brigadeiro está ficando cada vez mais perto. O grande e último desafio da São Silvestre. Arturo Barrios aperta um pouco o passo, diminui também um pouco a distância dele em relação... Aí Arturo Barrios do México, em relação aos três líderes da prova. Ele sente que agora vai chegando perto o momento da verdade, a hora da verdade. Os quenianos e o etíope, Chemoio, Sigei, os quenianos, Baeza, e a distância você vê cai agora para 31 metros, ela já chegou a 40 em relação a Arturo Barrios. A corrida vai ficando cada vez mais emocionante, o chuveiro para o refresco, o etíope não quis. Esdobou o etíope, mostrando que tem resistência. Arturo Barrios vai encostando neles. Olha o mexicano à direita na tela, vai ficando cada vez mais sensacional essa chegada. Uma chegada de super campeões como Arturo Barrios, que aí está. Vencedor da São Silvestre em 90 e 91.
vice em 92, um dos maiores nomes da prova em todos os tempos. Olha ele ali atrás. Aí o campeão do ano passado, Simon Chemoio. Os quenianos e o etíope. Agora o etíope parece que está querendo se assanhar um pouco. O quarto colocado é Arturo Barrios, está ele aí. A subida da Brigadeiro é danada. Em 1,5 km são 34 metros. A inclinação em 1,5 km. Um desafio, o desafio final, 13 quilômetros, faltam 2. Faltam 2 quilômetros para acabar São Silvestre 93. Os quenianos, Simon Chemoio e William Sigei, juntos com Fita Baeza do etíope, que vai aí. Estas são as pernas e o mexicano, que tem uma garra sensacional. Olha Arturo Barrios, o quarto colocado. Ele encara o desafio duplo para ele. Ele tem que vencer a subida da Brigadeiro e tem que se aproximar dessas 3 feras que estão aí dominando a prova. Nesse pedaço o povão fica até surpreso. Mais de 13, faltando menos de 2 quilômetros para acabar a prova. E olha só, os 3 firmes. O Fita Baeza, esse número 6. O rosto é quase que o mesmo da largada. A expressão quase que a mesma. E ele parece que aumenta o ritmo. Fita Baeza. Esse é o campeão do ano passado que tenta acompanhá-lo. Queniano Simon Chemoio. Atrás dele o outro queniano, William Sigei. Lá ao fundo, Arturo Barrios aperta o passo. Vai apertando o passo o mexicano. É agora ou não, ou nunca mais para Arturo Barrios, desta São Silvestre 93. Ou ele se aproxima dos líderes agora, ou a definição vai ficar mesmo entre esses aí. E cada vez mais perto, Fita Baeza vai se destacando. Simon Chemoio consegue acompanhar. Parece que guardou um pouco de energia. Deixou o etíope gastar um pouco. Agora emparelha, fica lado a lado. Quase que lado a lado. Simon Chemoio, número 1, à esquerda no vídeo. Fita Baeza, o etíope. Os dois lado a lado. A danada da subida da Brigadeiro, que exige uma barbaridade, porque pega os atletas no final de prova, já desgastados, cansados. Tanto é verdade que está aí o William Sigei, o número 5. Terceiro lugar, ele não consegue acompanhar o ritmo dos dois que estão à frente. Lá ao fundo, o quarto colocado, Arturo Barrios. Vão subindo os 4 primeiros, a Brigadeiro, e se aproximando da chegada. E a vibração do público. Simon Chemoio, agora sincronizados, como num balé, Simon Chemoio e Fita Baeza. O queniano, número 1, e o etíope, o número 6. (14 quilômetros). Agora menos de 1.000 metros. Menos de 1.000 metros para a chegada. A expectativa de uma chegada sensacional com esses dois aí. Simon Chemoio, que tenta o bicampeonato. E esta fera, que é Fita Baeza, um etíope de 21 anos. Medalha de ouro na Copa do Mundo, de 92 nos 5.000 metros. E medalha de bronze no Mundial. É uma das feras do atletismo mundial. Aí os dois lado a lado. O público vai reconhecendo o esforço. Fica mais para trás o terceiro colocado, William Sigei, do Quênia. E mais ainda Arturo Barrios, o mexicano, se definindo no 4º lugar. A briga vai ser entre esses dois. Essas pernas, nesse ritmo, nesse compasso, poderão definir. Aí estão os dois líderes da prova. A chegada está cada vez mais perto.
o cansaço. A alma vai puxando as últimas reservas, a vontade, a determinação dos superatletas que treinam o ano inteiro em busca de superação dos seus próprios limites. Talvez seja isso que eles estejam fazendo agora, superando os seus próprios limites. Uma tarefa que o esporte, um desafio que o esporte cria. Arturo Barrios também dá tudo de si, tentando o terceiro lugar, tentando atacar o queniano. Simão Chemoio vai chegando um pouco à frente do etíope. São os últimos metros da São Silvestre 93. Você acompanha lado a lado. Aí Simão Chemoio, perto do bicampeonato, o queniano Simão Chemoio. Mas ele tem, muito perto dele, a fera etíope de 22 anos, Fita Baeza. Os dois perto um do outro, chegando perto da Paulista, dos últimos metros, da fita de chegada, da definição, da vitória da última prova esportiva do ano. Olha o Fita Baeza como aperta o ritmo, o etíope. Na última chegada, ele entra na Paulista, na frente o etíope. Fita Baeza, ele olha para trás, ele sente a vitória muito perto, o passo é mais largo, a vontade é maior. O etíope tenta acompanhar Simão Chemoio. Fita Baeza num sprint espetacular na chegada da Paulista. O etíope espetacular vai ganhando a São Silvestre. Atrás dele Simão Chemoio, puxa as últimas energias, tentando chegar. É a briga pelo título de 93. A estreia com vitória está aí do etíope. Fita Baeza vai chegando, o metro fica cada vez mais longo. Aperta Simão Chemoio. Fita Baeza na chegada sensacional, com Simão Chemoio em segundo. William CJ é o quarto. O terceiro. Aí o terceiro colocado. Fica a dúvida. Tenho a impressão que o Chemoio ganhou essa prova porque o etíope vacilou no ponto de chegada. Mais um chegando aí. Silvio Guerra do Equador, país de tradição, que trouxe Rolando Vera, o super campeão várias vezes da São Silvestre. A vitória de Simão Chemoio no último vacilo de Fita Baeza. Simão Chemoio confirmada a vitória espetacular do queniano. Nos últimos metros ele encontrou força e conquista o bicampeonato da São Silvestre. Simão Chemoio. Fita Baeza fica com o segundo lugar, o etíope que viu a vitória muito perto. Terceiro colocado, William CJ de Quênia. Os três primeiros da São Silvestre 93. Que vitória do Simão Chemoio. Impressionante. Eu tenho a impressão que o Fita Baeza teve um segundo de vacilo. E aí está o grande vencedor. Bicampeão da São Silvestre, Simão Chemoio. Veja a chegada de Simão Chemoio, grande campeão da São Silvestre 93. O Fita Baeza parou, não sabia para que lado ia, ele parou ali na divisão da chegada. O CJ se aproveitou e ficou em segundo lugar, fazendo o Quênia a dobradinha, primeiro e segundo lugares. A tristeza do Fita Baeza, que teve realmente um sprint sensacional na chegada, o etíope. E a grande vitória de quem soube reagir nos últimos segundos, Simão Chemoio, que conquista o bicampeonato na São Silvestre 93. Primeiro Simão Chemoio, depois William CJ. Em segundo lugar, Fita Baeza. Em terceiro, William CJ. Os três primeiros que deram show. O quarto colocado, Arturo Barrios. E o quinto, Silvio Guerra do Equador. A América do Sul coloca Silvio Guerra do Equador. O México coloca Arturo Barrios como quarto. E a África fica com os três primeiros. Simão Chemoio, bicampeão da São Silvestre. Fita Baeza, o segundo colocado, está ele aí à esquerda do vencedor. E o terceiro, o outro queniano,
William CJ. Reveja a vitória, braços abertos, sorriso largo, a vibração do bicampeão da São Silvestre, Simão Chimoio. Aí o Simão Chimoio, número 1, o vencedor de 1993. O segundo lugar de Fita Baeza. O terceiro, o etíope. O terceiro, William CJ, Quênia. O quarto, Arturo Barrios, o mexicano. E quinto, Silvio Guerra, do Equador. O quinto colocado recebe de Ademar Ferreira da Silva, um dos maiores atletas da história do atletismo brasileiro. Foi recordista mundial, medalha de ouro em Olimpíada. Um dos grandes nomes da história do esporte brasileiro. Entrega o prêmio ao quinto colocado, Silvio Guerra, do Equador. Enquanto isso, o povão continua fazendo a festa. E é importante chegar, hein? Que para muitos de nós brasileiros, às vezes parece que a corrida não chega nunca. Mas vai chegar, moçada. Mantenha essa determinação que vocês vão chegando. Fazendo a festa, mantendo o alto astral. Para entregar o prêmio ao terceiro colocado, senhor Giovanni Fagundes, diretor de... Ele errou o caminho, número 6, você viu? Olha, ele fica desesperado e não tem mais a que ficar mesmo, porque ele errou a chegada. Teve que voltar nesse tempo. Ele permitiu a superação do Simão Chimoio, que acabou vencendo a prova. O Fita Baeza fica como campeão moral da prova, que teve um sprint sensacional, só bobeou ali na chegada. Faltou um pouco de concentração ao etíope para olhar bem, ver bem o lugar para onde ele devia ir. Ele se desconcentrou e essa falha foi fatal para ele. Aí ele agora recebe os louros da vitória como segundo colocado na São Silvestre 93. Fita Baeza, da Etiópia. Uma das feras do atletismo mundial. Aí Constantino Cury entregando o prêmio ao grande vencedor da São Silvestre, bicampeão, Simão Chimoio, de Quênia. O senhor Constantino Cury entrega também a placa de prata ao primeiro colocado, a placa de prata da... Você vê os 5 primeiros colocados. E ergue a taça. Mas a pose da vitória, Simão Chimoio, do Quênia. E a África faz refletir aqui na São Silvestre o que vem fazendo pelas pistas do mundo inteiro, dominando as provas de meia e longa distância. Como nessa São Silvestre de 93, que teve este vencedor, bicampeão, Simão Chimoio, do Quênia. O segundo colocado, Fita Baeza, da Etiópia. E o terceiro colocado, William CJ, de Quênia. Depois chegou o mexicano Arturo Barrios. A gente volta daqui a pouco com a São Silvestre 93 e os seus grandes heróis. Segura aí, a Globo vira e mexe com você. Mas antes, vamos aos acordes do hino nacional brasileiro. Você que está no final do ano, vai preparando o seu coração. Ilumine a todos nós. Que a gente consiga
aí o primeiro brasileiro colocado na São Silvestre, a vibração dele, Ronaldo Costa, uma revelação do atletismo brasileiro. Ronaldo Costa, número 14, ele que já ganhou o Troféu Brasil e vence, ganha o carro como o brasileiro melhor colocado na São Silvestre. Tá aí o Ronaldo Costa, mineiro bom de corrida, bom de perna, bom de coração. O melhor brasileiro na São Silvestre 93. Recebe um carro, foi o 6º colocado na prova, ficando a poucos metros do pódio, mas vibrando muito, porque ele é uma revelação e é uma esperança do atletismo brasileiro. Como o melhor brasileiro, ganha um prêmio especial, ganha um carro de estímulo ao atletismo brasileiro. Segura aí, daqui a pouco a gente volta. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Janelson, Max, Toaldo, campeões da Liga Mundial. Se você tem dinheiro parado, está parecendo eles tentando levantar peso. Um fiasco. Agora, se o seu dinheiro está aplicado na poupança especial Banespa, vai ficar como eles numa quadra de vôlei, ganhando todas. Poupança especial Banespa, seu dinheiro crescendo todo dia. Não tem conversa. Se você troca de roupa, o seu relógio também tem que trocar. Por isso, a Dumont inventou o Dumont Ford. A linha Dumont Ford tem vários modelos e cada um vem com 4 catracas. Você troca as catracas em instantes e acerta o estilo do relógio com o seu. Dumont Ford, a toda hora marcando o seu estilo. Dumont, o primeiro a cada segundo. Só quem tem um trânsito como este poderia criar um carro com um conforto deste tipo. Só quem tem pessoas como estas poderia pensar no carro com estilo deste tipo. Da Itália para você, Fiat Tipo, e dê tchau para os outros importados. Voltamos aqui à Avenida Paulista. Ali está o repórter Reginaldo Leme, trazendo depoimento dos atletas que fizeram a emoção dessa corrida. Reginaldo, chega mais. Qual foi a maior dificuldade da prova? Atenção, mano. A maior dificuldade da prova quando chegou... Estamos aqui ao lado de Ronaldo da Costa, que foi o vencedor da prova masculina e vai ganhar um carro, como a Carmen também, né, Ronaldo? Essa foi a melhor de todas as vitórias que você obteve esse ano, essa foi a maior? A vitória como resultado? Graças a Deus, consegui fechar com chave de ouro. Estou muito satisfeito com o meu esforço do meu treinador, Dr. Henrique Viana, do Banese, com o apoio desse final de ano que teve com ele agora aqui. E graças a Deus, fechei com chave de ouro e com a Fiat aqui na mão aqui. Ronaldo, você vibrou tanto até com o hino nacional, chegou a dançar com o hino nacional. E agora, espera um pouquinho. E agora você disse que a cidade de Descoberto, 4.000 habitantes de onde você vem, vai parar? Não, vai ter que parar o prefeito da cidade lá, tem que fazer uma festa quando chegar. Agora eu vou para o Uruguai, dia 2 agora, se Deus quiser. Quando eu voltar do Uruguai, quero aquela festa, parava 15 dias. Feriado. É que o nível internacional foi muito forte, né, Ronaldo? Rede Globo, na São Silvestre. Aí, a palavra do melhor brasileiro colocado nesta prova. Ele foi o 6º colocado. E por ter sido o melhor brasileiro colocado na prova, ganhou um prêmio especial. Olha, vamos rever. Aí, vamos ver bem devagar o que aconteceu na chegada. O Fita Baeza. Os dois entram atrás do carro errado. Eles estão passando agora embaixo da faixa branca. Corrida Internacional de São Silvestre. Eles vão surgir ali embaixo. Veja só. Então eles erraram. Ao invés de seguirem pelo meio da pista, entraram atrás dessa passagem que era exclusiva para os carros que estavam acompanhando. Por isso, eles não iam chegar. Eles tiveram que voltar. Aí eles passam colados ali entre a grade, que do lado que eles deviam estar, e o carro de transmissão, eles passam ali colados. Veja-se o queniano Simon Chemoio entre esse poste preto e o carro da Globo que está ali se deslocando. Agora eles tiram a grade. Vejam, duas pessoas puxando as grades, abrindo o caminho para que eles exatamente cruzem a linha de chegada no lugar certo.
E nessa hora em que abre esse espaço, o Simão Chimoio foi mais esperto, mais rápido que o Fita Baeza, entrou na frente e com isso chegou em primeiro lugar. Quer dizer, os dois entraram errado, deveriam ter se mantido ali na faixa central. Um foi atrás do outro e nessa confusão toda quem saiu ganhando foi o queniano Simão Chimoio, porque acabou se tornando bicampeão da São Silvestre, venceu o ano passado, venceu esse ano. No momento que a gente encerra a transmissão do último evento esportivo do ano de 93, a gente manda um abraço a vocês, esportistas, na ação, na paixão, enquanto a gente está mostrando para você a Avenida Paulista, o coração da emoção de São Paulo neste dia 31. Por aqui passaram os grandes atletas e continuam passando os atletas anônimos que fazem o alto astral da grande festa, porque deixam a tristeza de lado e seguem em frente. Esses aí, por exemplo, ainda estão no viaduto do chá, mas já são vencedores, porque tem vontade. Veja que tem gente de todas as idades, o vovô passou ali. E aí, o brasileiro melhor colocado. A gente volta daqui a pouco. Enquanto isso, você vê a grande estrela brasileira da festa, o brasileiro melhor colocado, Mineirão, Ronaldo Costa, sexto colocado na São Silvestre. Por pouco, ele não superou o Silvio Guerra e conquistou o quinto lugar, estaria no pódio. Mas por ter sido o melhor brasileiro, foi premiado com um carro, um estímulo ao atleta brasileiro e à participação dos grandes atletas brasileiros nesta São Silvestre. Quase uma hora de prova e para muitos um momento de heroísmo. Vamos ver de novo a chegada, a confusão que fizeram o queniano e o etíope. Olha aí, nesse momento eles optam pela faixa errada. Ao invés de continuarem pela faixa central, com a chegada ali à direita, você vê o foco de luz mostrando os dois no lugar errado. Eles entraram na faixa exclusiva dos carros que participavam da transmissão da São Silvestre. Então eles ficaram espremidos entre a grade e o carro de transmissão. Agora, dois funcionários dramaticamente puxam duas grades, criando um espaço para que os dois pudessem retornar à pista correta. E nesse instante, o Chimoio foi mais rápido e ganhou a prova. Os dois vacilaram num instante. E no último, o Simão Chimoio, a décimos de segundo de vantagem, ganha de Fita Baeza. Essa é uma rivalidade. Os dois têm essa rivalidade já há mais de um ano. E rivalidade essa que está levando cada vez mais o esporte africano a grande sucesso nas participações mundiais. Mais de uma hora de prova. Os heróis vão chegando. Alguns nem acreditando do esforço, a dedicação que tiveram que ter. O público continua ali acompanhando. E a gente volta daqui a pouco com as emoções finais da São Silvestre 93. Segura aí. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. E você já viu que tudo está em ação? O carro, o olho, o pé, a água e o avião, o bicho, a bola, o cabelo e a mão. Tudo é movimento, tudo é ação. O beijo, a bandeira, a lua e o trovão. Quem corre, quem voa, quem canta, quem dança. Tudo que sai do chão. A mãe, o pai, a tia, a namorada, sua prima, o seu irmão. É, o seu irmão. Até o planeta está em rotação. É só você que não está em ação. Entre em ação. Entre no Olímpicos. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Em 94, seu lugar é aqui. Gustavo Borges, recordista mundial de natação.
Se o seu dinheiro está parado, você está parecendo ele jogando futebol. Pisando na bola. Agora, se o seu dinheiro está crescendo na poupança especial Banespa, vai ficar como Gustavo na piscina, forte e campeão. Poupança especial Banespa, seu dinheiro crescendo todo dia. Quênia fez dobradinha na São Silvestre. Helen Kimayo ganhou nas mulheres. E aí você vê o queniano Simon Chemoio primeiro. Depois Fita Baeza da Etiópia. William CJ de Quênia. Arturo Barrios do México. Silvio Guerra, o quinto colocado. Mas essa chegada foi incrível. Uma chegada impressionante, porque os dois que estavam na frente, o Fita Baeza, vamos rever, presta atenção. Olha ali os dois correndo em cima da palavra São, da faixa São Silvestre. Eles deviam continuar pela faixa onde eles estavam, faixa central, até o ponto de chegada. Mas eles entram errado, vão atrás dos carros de transmissão, pegam a faixa errada. Aí ficou dramático para eles. Pouco espaço, espremidos entre a grade e o carro, eles brigam por um espaço. Simon Chemoio de Quênia e o Fita Baeza, que estava na frente dele, inclusive, quando eles chegaram ali. Aí os funcionários da prova, dramaticamente, eles tiram 2 ou 3 grades e abrem espaço para que os dois voltem para a faixa normal. E nesse instante em que eles tiram a faixa, que eles tiram a grade, veja só, o Simon Chemoio, que estava por dentro, voltou na frente do Fita Baeza. E exatamente em função desse momento, ele ganhou a prova, por milésimos de segundo, à frente do etíope Fita Baeza. Aí ele voltando para a pista, e o Fita Baeza atrás dele. Olha por outro ângulo, o desespero ali do Vasco, diretor técnico da prova, querendo mostrar para os dois que eles entraram na faixa errada. Aí os funcionários dramaticamente, impressionante, na hora tiveram reflexo e puxaram, abrindo espaço para que os dois retornassem para a pista certa. Aí o primeiro, o Simon Chemoio, ganha a prova, e depois o Fita Baeza desesperado. Bom, a cobertura completa da São Silvestre você terá no Jornal Nacional. Na sequência, você fica com mais um capítulo de Sonho Meu. A última transmissão esportiva e o sonho de que a gente conserte os erros de 94, que Deus ilumine a todos os brasileiros, que a gente consiga matar a fome dos irmãos nossos, que a gente consiga, de quebra nisso, a vitória na Copa do Mundo. Vamos lá, Brasil! A Globo vira e mexe, mexe com você. Tudo e você, tudo a ver. Corrida